Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui reunidos para o nosso Clube do Livro, O Poder da Autorresponsabilidade. Eu sou a Aline Carvalho, terapeuta financeira, e ensino finanças de uma forma diferente, além das planilhas. Para você conseguir, sim, fazer a sua planilha, mas não por obrigação, e sim porque ela significa para você uma ferramenta de liberdade financeira. Bora para a nossa leitura. Nós já estamos no capítulo 3. Falamos dos tipos de consciência. Consciência disfuncional, consciência relativa e consciência plena. E estamos na sexta-feira de carnaval, né? Aí tá na história lá que ele contou. Oi, bom dia, Alessandra! A gente tá lá no capítulo 3, tá? Então a gente tá naquela parte que ele contou que veio o cara exaltado. Aí o cara queria matar o motorista porque ele tava no momento muito debilitado. E aí qualquer coisa tiraria aquele cara do sério, né? Libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. E essa aqui é o dilema de todo treinador, né? Não adianta você falar pro cara que ele precisa melhorar as vendas dele, as técnicas dele de vendas, se ele não quer, se ele acha que tá bom. Se ele tá atingindo o mínimo, né? E tá tudo bem pra ele atingir esse mínimo. Se as vendas dele dá pra pagar as contas. É uma chamada aqui também pra gente parar de gastar energia com essas pessoas que não querem. E sim nos alinharmos com as pessoas que querem de verdade construir a riqueza, ser melhores trabalhadores. Então, como seria se a gente falasse sim para aqueles que querem ser libertos. E aqueles que não querem ser libertos, tá tudo bem. Respeitar a escolha deles. É o tal do estar em comunhão. É o respeitar mesmo a escolha deles, tá? Eu queria achar outra palavra que a Tatá falou que eu achei maravilhosa, mas agora não me veio essa palavra. Estar em permissão, né? Você quer ser assim? Você não quer melhorar as suas vendas? Tudo bem. Eu vou falar com quem deseja. E aí a gente começar a se alinhar e a puxar energia daqueles que desejam de fato o nosso trabalho. Essa frase foi dita por Harriet Tubman, abolicionista norte-americano na década de 1860. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é que já libertou muitos negros escravizados nos Estados Unidos. Ele poderia ter libertado muitos outros se eles tivessem consciência plena e percebessem que eram escravos e que isso não era correto, justo ou bom. Agora, olhando para a sua vida, me responda. Quantas pessoas você quis ajudar e elas não aceitaram porque não tinham consciência dos próprios problemas? Quantos alcoólatras não buscam tratamento porque não possuem consciência plena de que são adictos? Quantas pessoas estão se relacionando com quem as maltrata numa relação disfuncional e injusta porque não tem consciência de que aquele relacionamento é doentio? Quantas mães vivem à margem da dedicação materna, expondo seus filhos à dor, ao abandono e à solidão, e sem ter consciência do mal que estão fazendo às suas crianças? Gente, eu já disse isso em algumas lives, né? Eu sou professora de ETEC. E nós estamos recebendo uma quantidade de alunos com autismo, TDAH, outros problemas aí. E eles não estão vindo laudados. A importância dele vir laudado é que
eu consigo dar uma educação direcionada para o problema dele. O TDAH é um cara que eu tenho que fazer a prova dele, eu tenho que grifar algumas partes importantes, né? O autista, eu não posso exigir que o cara fique olhando no meu olho. E são coisas que nós aprendemos lá na nossa infância, que era uma questão de respeito. E por que essas crianças não estão vindo laudadas para nós, né? Esses adolescentes? Porque os pais não estão aceitando que os seus filhos têm problemas, sim. Que seus filhos precisam de tratamento, sim. E isso está prejudicando a educação dessas crianças. Eu fiquei triste, horrorizada, penalizada, porque eu tô vendo crianças que não estão tendo a oportunidade de terem uma melhor educação simplesmente porque os pais não estão aceitando que seus filhos estão com problema. E tá tudo bem, gente, faz parte do processo, né? É um choque. É como se a sua fábrica não tivesse funcionado direito. Mas até que ponto esse seu choque, essa sua negação, está prejudicando a vida de outro ser que depende ainda de você? E é o que o Paulo Vieira tá falando. Existem sim pessoas que precisam, mas elas ainda não querem. E aí é estar na permissão. É fácil compreender que nenhuma mudança intencional acontecerá sem antes haver a consciência dos resultados atuais e de como será o futuro se você continuar com os mesmos comportamentos. O exercício do capítulo 2 sobre estado atual tinha o objetivo de começar a trazer ao leitor a consciência sobre como está sua vida hoje, quem você é e quem você deve se tornar. No treinamento Método CIS, dedico um dia inteiro de curso apenas ao binômio consciência e ciência. Busco trazer aos participantes a consciência de quem eles são, de como têm vivido e também de um mundo de possibilidades que eles podem viver. Também trago consciência de todo o arcabouço científico que está nas entrelinhas e nos fundamentos do curso. Dedico as primeiras 14 horas do método CIS apenas para trazer consciência aos alunos. Tendo conseguido isso, todo o restante se torna muito mais fácil. Olha só. As pessoas pagam para estar com ele, então elas já sabem que elas têm um problema. Elas até acham que tem consciência. E aí, ele usa 14 horas desse método para trazer a consciência real. Então, nós, né, que trabalha com desenvolvimento, as pessoas que estão com a gente, elas já sabem que elas têm um problema. E elas já sabem que precisam resolver esse problema. Mas elas ainda não têm uma consciência profunda de qual é o problema delas. E aí vem o nosso trabalho. Mostrar para elas, sim, tem um problema aí. E eu posso te auxiliar a solucionar esse problema. Então, é a gente trabalhar nessa consciência nos nossos postagens, nos nossos vídeos, nas nossas lives, né, nas nossas palestras, nos nossos cursos. Se dedicar ao momento. Muitas vezes, o erro do desenvolvimento do terapeuta, do desenvolvedor, é achar que todo mundo já sabe, já tem consciência do seu problema. A consciência ela é bem rasa. Quando você aprofunda o nível de consciência, aí sim você começa a trazer essas pessoas para você, porque elas começam a entender que você sim pode relacionar e que não é qualquer um que pode solucionar o seu problema. Podemos medir a debilidade emocional de uma pessoa pela dificuldade de olhar para si e para o mundo e de ter consciência plena da própria vida. Quanto menor esta capacidade, maior a debilidade e menor a inteligência emocional.
Em consequência, maiores problemas e menos resultados positivos. Portanto, o primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional é adquirir consciência. E você é o único responsável por trilhar essa jornada. Estamos aqui no nosso clube do livro. Existem várias maneiras de se conquistar a consciência. A mais comum, infelizmente, é pela dor. É quando uma pessoa vive o prejuízo, as consequências e as dores de algo que não conseguiu ver, ou na verdade não quis tomar consciência. Porém, depois de viver o prejuízo, a dor, e sem ter o que fazer, ela reconhece seus caminhos errados, se arrepende e muda. Vamos chamar esse momento de cair a ficha. É quando a consciência a invade e as transformações começam a acontecer. E por isso que o povo de marketing fica pra gente assim, toca na dor, toca na dor, toca na dor. Porque o ser humano ele se identifica muito mais com a dor do que com um sonho. Quando você fala pela dor que ele passou, ele vai falar, putz, é isso. Agora, quando você fica falando dos sonhos, ele fala assim, eu acho que isso não é pra mim. Entende? Então, eu sei que é desafiante falar da dor, né? Mas você pode pegar momentos seus de dor e momentos que tá bom você expor. E expor esses momentos de dor. Quando você expõe esses momentos de dor, você vai ter pessoas que vão se relacionar com você. Então, por exemplo, olha, eu era uma boa vendedora. O que eu vendia pagava as contas. Só que chegou um momento da minha vida que só pagar as contas não era o suficiente. Eu queria um carro melhor para eu poder trabalhar melhor. E aí eu tive que aumentar as minhas vendas para poder ter esse carro. Porque hoje em dia, se você olhar, se você for comprar um carro parcelado, você está pagando 3 carros. Agora, se você trabalhar, investir o seu dinheiro e pagar esse carro à vista, você só vai pagar um carro. E esse dinheiro dos outros 3 carros vai estar lá rendendo juros para você, para sua aposentadoria. Ou você está contando aí com os 1.500 do Estado. Se hoje você está gastando 5.000 reais, você acha que você vai ser um velho que vai gastar 1.500? Não. Você vai ser um velho que vai gastar 7.000 reais. Porque vai ser 5.000 para as contas e 2.000 de remédio. Porque essa é a realidade do brasileiro. Então pegando aquilo que dói na pessoa, né? Porque muitas vezes a gente não tá preparado, a gente não foi educado para se preparar para o futuro. Eu vejo isso muito na ETEC, a gente foi preparado para se educar para trabalhar. É esse o futuro que os pais planejam pra gente. Mas e o futuro depois do futuro? Ninguém planeja, né? A hora que eu parar. E aí o nosso papel é mostrar para essas pessoas que estão trabalhando agora que, sim, vai ter um momento que você vai parar. E aí, você tá criando mais dinheiro agora, que você tá dando conta, tá com energia, pra hora que você não quiser mais brincar disso, você ter dinheiro? Ou você tá achando que você vai trabalhar até o último dia de vida? E é pegar isso. Além da dor, existem mais 2 maneiras de conquistar a consciência. Uma pela educação cognitiva e racional, geralmente oferecida pela escola. A outra é pela educação emocional, que começa em casa por meio do amor de pai e mãe. Ou pai e mãe substitutos. E aí a gente teve um monte de amor disfuncional, a gente acha que isso é exemplo de amor e fica replicando esse amor disfuncional, né? Sai aos adolescentes, adultos, tudo funhenhado. Olhando para o Brasil, vemos muita falta de consciência e, como resultado, muitos atos nocivos e extremados. Isso decorre de uma educação de base muito ruim e incapaz de levar as pessoas à reflexão e à compreensão de si e do meio em que vive. Este livro, em seus conceitos, afirmações e reflexões, vai cumprir esta etapa de direcioná-lo a um patamar elevado e consciência, mudanças e progressos. Então ele já falou, ó, lê o livro que o livro já vai te trazer consciência. O que impede alguém de ter consciência plena?
Muitos motivos fazem com que alguém haja sem consciência, causando prejuízo a si e ao próximo. Os dois principais são falta de empatia e caráter antissocial, vulgarmente conhecido como sem caráter. Empatia é uma capacidade emocional de se colocar no lugar das outras pessoas, percebendo o que elas sentem e ficando atento às consequências em suas ações poderão ter na vida delas, mesmo que não seja uma consequência imediata. E é interessante, né? Quando a gente fala de vendas, empatia é a capacidade emocional de se colocar no lugar das pessoas, percebendo o que elas sentem. Então, já pensou numa conversa lá com o seu cliente? Você percebe que ele se sente confortável com você. Ou não, ele não tá se sentindo confortável com você. O que eu posso fazer para ele se sentir confortável aqui? É perceber assim, ele tá demonstrando que isso vai ser útil para ele ou não. Então não é só o vender para usar empatia na venda é sensacional. Daniel Goleman classifica essa característica humana como uma das competências emocionais sociais. Na prática, ela determina como a pessoa se conecta com outros. Um pai sem empatia baterá no filho, gritará com ele, irá humilhá-lo e criticá-lo sem perceber toda a dor que está causando. Anos 60 e 70, né? Muito menos as consequências disso na vida da criança. Que são os avós de hoje. Né? O gestor sem empatia, porque assim, ó, vamos lá. Ele tá falando, ó, pai sem empatia baterá no filho. Anos 60 e 70, gente. Gritará com ele. 70 e 80. Né? Irá humilhar. 60 e 70. Criticá-lo. Até os anos 80. 90 também, gente? Eu acho que 90 já tava um pouco melhor, né? Sem perceber todo. E aí, você percebe que, então, essa galera de 60 e 70, que são os avós de hoje, que não querem muito contato com os netos, que querem viver a vida deles, são essas crianças que gritaram com elas, humilharam elas, bateram nelas, criticaram elas. E que os pais de hoje em dia, dos anos 80, os anos 90 já começou a ter algumas mudanças, mas dos anos 80, é aquele cara que ele foi criticado, muitas vezes, e ele sofreu... 90 já estavam melhores, né? Então, assim, como você, que teve um exemplo de grito, de humilhação, vai dar tudo de bom pro seu filho, né? E é por isso que tem aí um monte de curso de comunicação não violenta e específico para pais e crianças, para esses pais que tiveram uma infância que não foi uma infância interessante nesse ponto, conseguirem dar uma educação diferente para seus filhos. Só que entende que a pessoa, então, ela tem que ter consciência, tipo assim, putz, aquilo que fizeram comigo não foi legal. Eu preciso fazer diferente com meu filho. Só que eu tô dando tudo na mão do meu filho pra suprir o tempo que eu não tenho. Eu tô sendo permissivo demais, meu filho tá batendo em mim, meu filho tá me desrespeitando. Também não tá dando certo. Vou contratar um profissional para eu aprender como se faz. Porque os exemplos que eu tive não rolaram. Mas olha o grau de consciência que a pessoa tem que estar para ela contratar um profissional. Por enquanto ela tá achando que ou o exemplo tá bom ou o exemplo tá ruim e do jeito que eu fizer vai ser sempre o melhor. Ela ainda não tá disposta a procurar uma ajuda profissional. Ela procura ajuda da amiga, ela pega de conselho da amiga, ela se alinha com as pessoas que pensam igual a ela. Mas procurar ajudas profissionais ainda não. E aí é nessa hora que a gente fala, ok, aonde eu posso ir que através de uma palestra eu posso trazer clareza para essas pessoas que sim, elas podem pegar uma ajuda profissional. E eu falo assim, uma ajuda profissional
E nem é só a questão do pago, é a questão do gratuito também. Poxa vida, essa semana eu tive lá o depoimento da minha cliente. Aline, só do seu material gratuito eu já consegui adiantar parcelas do meu apartamento. Então a gente mostrar assim, olha gente, eu tô aqui, acessa meu material gratuito, você não tem dinheiro hoje pra pagar, tá tudo bem. Acessa meu material gratuito, vai lá aprender. É a contribuição que eu dou pro universo. E aí, a sua amiga que tem condição de pagar, chama ela. Né? Que é a maneira de você contribuir com isso que você tá ganhando de graça. Manda um depoimento igual essa pessoa. Eu fiquei tão feliz, gente. É maravilhoso. Aí, vamos lá. O gestor sem empatia maltratará seu subordinado com comparações, acusações, grosserias e indiferença, o que em conjunto pode até ser chamado de assédio moral. Por isso que criaram assédio moral, né, gente? Contudo, mais uma vez, se essa pessoa não tem empatia, todos vão perceber sua forma rude e grosseira, menos ela. As consequências para a empresa são óbvias. Uma delas é a certeza de que esse líder não formará um time de alta performance. Afinal, que talento profissional está disposto a se deixar liderar por alguém rude e cruel? Eu li o livro da Amazon, o livro de Jeff Bezos. Ele é um crânio, ele é um gênio, ele é um visionário. Eu jamais trabalharia com ele. Ele era... Agora ele melhorou porque ele tem um coach. Mas, gente, ele era muito rude e cruel. Eu não trabalharia com ele. Eu ia mandar ele para aquele lugar. Fácil. Estava ministrando o método CIS quando, num dos intervalos, uma aluna me procurou pedindo ajuda. Ela confidenciou que traía seu marido com frequência e com muitos homens diferentes. Tentando não fazer uma cara de espanto, continuei olhando para ela com atenção. Ela continuou. A questão não é apenas eu trair meu marido. A questão é que, ao chegar em casa depois dos meus encontros sexuais, eu não sinto culpa, remorso, nem consciência pesada. Olho para o meu marido e meus filhos como se nada tivesse acontecido, porque me comporto assim e não sinto nada. Chorando, ela me pediu ajuda. Então, depois dela procurar o método CIS, né, ela já sabia que ela tinha um problema. Aí ela conseguiu ter consciência. Ao usar o termo consciência pesada, ela deixou claro o que estava acontecendo. O problema era uma lacuna emocional na competência empatia. Ela simplesmente não era capaz de perceber os sentimentos e a dor alheia. Em outras palavras, ela não tinha a menor consciência ou capacidade de se colocar no lugar de seu marido e de seus filhos. Essa lacuna ou disfunção emocional, ao longo do tempo, foi adulterando seu caráter, tornando-a uma mulher promíscua e secretamente vulgar. As fichas estavam caindo no método CIS. Sua percepção sobre si estava sendo descortinada e ela estava tornando consciência de quem vinha sendo ao longo dos últimos anos. Naquele momento, ela estava iniciando a jornada do progresso humano e a primeira etapa estava sendo cumprida. Ela estava tendo consciência plena sobre seus valores morais, egoísmo, caráter e comportamento. Porém, mais do que isso, ela se colocou no lugar de seu marido e seus filhos e percebeu como se sentiria caso estivesse na posição deles. Meses depois, encontrei essa aluna em uma viagem internacional com sua família. E ela veio me agradecer dizendo que, depois do método CIS, havia se tornado outra pessoa. Ela havia rompido todos os casos extraconjugais e agora percebia os sentimentos do marido e dos filhos, faltando suas ações e reações nisso. Relatou que estava vivendo a melhor fase da sua vida, não apenas em casa, mas também com seus parentes, com os quais havia se tornado mais paciente e cordata. As mudanças ocorreram também no âmbito profissional. Ela se tornou uma líder infinitamente melhor e pela primeira vez se sentia querida pelos seus colaboradores. O que aconteceu com essa aluna para chegar a tantas conquistas e mudanças em tão pouco tempo? São duas respostas. A primeira e principal foram as fichas que caíram no método CIS.
e as outras crenças que ela obteve durante o processo. A segunda foram as 10 perguntas poderosas que pedi que ela respondesse a cada uma 5 vezes. Trago a seguir. Então ele fala assim, rápido, mas... Não, vocês viram que eram 14 horas só foi pra consciência, depois teve muito mais horas aí, né? E aí ela obteve novas crenças durante o processo. Então ela aprendeu novas formas de pensamento durante o processo. E aí, as 10 perguntas. Vamos lá. 10 perguntas para ativação da consciência. 1. Como você chamaria uma mulher que trai o marido frequentemente? Como você chamaria uma mulher que trai o marido com tantos homens diferentes? Como você gostaria que fosse a esposa de seus filhos no tocante a respeito, paciência e fidelidade? Você perdoaria a sua nora se fizesse com seu filho o que fez com seu marido? Você não é o que gostaria de ser, nem o que diz que é, menos o que os outros dizem a seu respeito. Você, na verdade, é o que faz corriqueiramente e as consequências disso. Levando em conta essa frase, como você descreve em termos de caráter? Como você reagiria se visse ou soubesse que seu marido atrai com frequência e com várias mulheres? Como você reagiria se encontrasse seu marido na cama com outra mulher? Antes de responder, visualize a cena em sua mente. Quais problemas você já teve por causa dos seus casos extraconjugais? O que pode acontecer de pior se você continuar tendo esse comportamento promíscuo? O que aconteceria se seus casos extraconjugais fossem filmados e colocados nas mídias sociais e todas as pessoas vissem suas atitudes? Como você se sentiria e reagiria? Então ele fez perguntas. E aí a mulher ficou com essas perguntas em looping, né? E isso foi trazendo consciência para ela. Mais uma vez, as perguntas trazem consciência. Então, a questão aqui é fazer a pergunta certa, né? E não é como eu me sentiria se eu tivesse mais clientes. É. Como seria meu dia se eu tivesse mais clientes? Como seria minha relação com a minha família se eu tivesse clientes todos os dias? Como seria meu final de semana se eu tivesse clientes todos os dias? Como seria meu lazer se eu tivesse clientes todos os dias? Como seria o meu tempo se eu tivesse mensagens no meu WhatsApp às 11 horas da noite? Como seria se os meus clientes não me pagassem em dia? Entende? Porque a gente fica nessa febre aí do que o povo fala de agenda cheia, mas você tem que pensar assim, tá, essa agenda cheia vai ser mesmo bom pra mim? Ela vai ser saudável pra minha pessoa? Ou eu quero a tal da agenda cheia 2 vezes na semana? Porque nos outros dias eu tenho que dar conta da casa, nos outros dias eu tenho meu lazer, eu tenho minhas outras atividades. Minha agenda cheia é no período da manhã, né? Ou ao contrário, no período da tarde. Então é fazer as perguntas corretas. É esse o truque de 1 milhão. É fazer as perguntas, mas as perguntas corretas. Nessas perguntas, usei as 3 formas de se conquistar a consciência: a educação, a empatia, se colocar no lugar do outro, e a dor. Então, olha só, já tá aqui. Então, nas suas perguntas, tem que ser perguntas que eduquem, perguntas que coloquem no lugar do outro e perguntas que mexam com a dor, né? Então, por exemplo, eu tô com pouco cliente e não tá bom, mas eu não sei o que eu faço. Como seria se eu não tivesse nenhum cliente?
Pra tocar na dor. Pra você falar, putz, mano, ia ser muito ruim. Então eu preciso ligar. Eu tenho vergonha de ligar pros meus clientes. Como seria se nenhum cliente me pagasse esse mês? Péssimo. Então deixa eu ligar pra esse povo. Entende? São perguntas assim que vai tocar na sua dor pra você se movimentar, tá? A educação veio pela reflexão do que significa aquele comportamento. Então, assim, é uma reflexão, gente, né? Então você tem que descobrir qual que é o seu comportamento disfuncional e colocar ele nas perguntas pra você entrar, né, nessa parte aí, tá? O que significa esse comportamento? Quando eu não ligo pro meu cliente, o que significa isso? O que tem por trás disso? E 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 por trás disso? A empatia vem do quando eu fiz se colocando no lugar de seus familiares, como pessoas desrespeitadas e traídas. Então, vamos colocar empatia aí, né? Como seria se o meu cliente precisasse de um médico e não tivesse isso? Como seria se o meu cliente precisasse de uma programação para fazer o parto do seu filho e ninguém ofereceu para ele um produto bom? Essas perguntas ainda não estão boas, tem que melhorar, tá, gente? Já a dor apareceu quando fiz experimentar mentalmente a consequência de seus atos, né? Não tenho dinheiro, e aí? Tá? Então faz isso, faz perguntas. Mas as perguntas corretas, gente. Pega essa parte do livro e faz um teste. Pega a pergunta. Pô, eu tenho que fazer perguntas que me eduquem, né? Ok, eu não tô conseguindo ligar pros meus clientes. Quando eu não ligo pros meus clientes, o que tem por trás disso? E por trás disso? E por trás disso? Por trás disso? Por trás disso? Por trás disso? E deixa a consciência vir. Põe as perguntas lá no loop, né? Quando eu fico de retornar pro meu cliente, eu não retorno. Como ele se sente? Como seria se alguém se comprometesse a ligar pra mim e não me retornasse? Como seria se alguém falasse assim, olha, eu tenho algo bom pra você, mas nunca me ligasse pra me falar o que é esse algo bom? Como seria se a pessoa, se eu visse o vídeo de alguém, eu gostasse dessa pessoa, mas eu nunca soubesse o que ela vende de fato? E depois você vai pra dor, né? Como seria se eu não tivesse dinheiro pra comer? Como seria se eu tivesse que trabalhar até o meu último dia de vida? Como seria se as pessoas desistissem de fazer planos comigo? Porque eu desisti primeiro. Entende? E aí você fica nas perguntas. De uma maneira ou outra, você continua sendo o único responsável pelos seus acertos ou erros. E mesmo que desprovido de empatia, a responsabilidade de curar suas emoções e restaurar seu caráter continua sendo sua. Tenho certeza de que, com tudo o que viu até aqui, você está em processo de crescimento. Tendo já cumprido a primeira etapa do despertar da consciência, está na hora de avançar para a segunda etapa, a autorresponsabilidade. Gente, 7h36. Então, o que nós vamos fazer? Segunda etapa, autorresponsabilidade. Nós fazemos... Gente, é carnaval. Eu vou me dar um tempo de descanso, tá? Nós já estamos no capítulo 3. Então, dá, tranquilo. A gente vai se ver novamente quarta-feira. Ou quinta-feira, tá? Vamos tirar folga do carnaval
que dá pra tirar folga do carnaval com esse livro, graças a Deus, né? Quinta-feira, depois do carnaval, a gente se vê, 7 horas da manhã. Ai, vamos, Ale, vamos sim, tá? Você viu aí, eu tô na pausa do carnaval, né? Vamos fazer essa experiência, elaborar perguntas na área de vendas, de assistência? Vamos sim. A gente até pode fazer uma live, um call aí, quinta-feira. Eu vou olhar pra agenda e a gente marca, né? Isso! Então, assim, ó, vocês estão de férias. Estamos de férias, gente. Até a quarta-feira de carnaval. E aí, quinta-feira, 7 horas da manhã, a gente se vê pro nosso Clube do Livro. E vocês já viram que vocês têm lição de casa, né? Quem ainda não respondeu as perguntas, responder as perguntas. E fazer perguntas que vão te tirar desse lugar que não tá bom pra você. Um beijo, pessoal, e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.